Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que escuta o podcast Introvertendo em 2019. Nós somos uma produção para neurotípicos e neurodiversos e estamos nesse novo ano para discutir temas interessantes aí para o resto deste período. Meu nome é Thiago Abreu e hoje eu trago um tema muito importante que é o que a síndrome de Asperger não é. Eu preciso falar antes de tudo que nós vamos usar o termo síndrome de Asperger justamente para restringir a esse campo do autismo mais leve, certo? Mas nós temos o reconhecimento de que esse termo está entrando em desuso e talvez, se você estiver ouvindo isso em outro ano, até já entrou em desuso. Mas estou com outra pessoa aqui, que é o Marcos, e ele vai falar um pouco com vocês. Olá, sou o Marcos e hoje a gente vai falar da nossa perspectiva como Asperger, porque como a nossa forma de autismo é mais leve, a gente não vai poder falar por todos os autistas, que é uma condição bem diversa. Então a gente vai restringir o nosso tópico hoje precisamente para pessoas na nossa faixa de autismo, especificamente pessoal com Asperger. E é muito importante falar do que o autismo não é, porque a maioria das pessoas tem um monte de ideias prefeitas sobre o que é o autismo, se acaso ouviu o que é Asperger, tem muita diferença, tem muita coisa que é mito na sociedade, preconceito sobre a condição e até mesmo sobre autistas, sobre os próprios autistas, porque é uma condição diversa, bastante variada, então sempre vai ter ideias preconcebidas sobre o que é o Asperger que na verdade não correspondem à realidade. Então a gente vai discutir hoje sobre a nossa perspectiva, sobre o que a gente acha que não é a nossa condição, baseado no que a gente vê, o nosso grupo aqui, na nossa própria experiência de vida. E para você que quer mandar o seu comentário, sua opinião, sua dica e tudo mais o que você quiser falar, envie um e-mail para ouvinte@introvertendo.com.br e você também pode seguir a gente pelas redes sociais, pelo Facebook, facebook.com/introvertendo, Instagram, que é @introvertendo, e Twitter, @introvertendo, e também pelo nosso site oficial introvertendo.com.br. Mas se você não quer mandar uma mensagem relacionada diretamente ao podcast, e sim relacionada a algum tipo de pesquisa, algum tipo de consultoria, palestra e tipo de conteúdo não diretamente relacionado ao podcast, você envia sua mensagem para contato@introvertendo.com.br. Vale lembrar que você pode ouvir o nosso podcast de diversas formas. Você pode ouvir tanto pelo nosso site, que é introvertendo.com.br, nas publicações. Você também pode ouvir a gente pelo Spotify, agora buscando lá por Introvertendo no aplicativo ou na versão web. Você também pode ouvir pelo iTunes, pelo aplicativo Podcasts do Windows Phone, pelo Google Podcasts e pelos vários aplicativos de podcasts existentes no mercado, como o Castbox, como o Play FM e por aí vai. Então com vocês, mais um episódio do Introvertendo. Eu queria começar esse episódio primeiro pensando na questão da noção que muitas pessoas têm, principalmente por causa dos graus mais elevados de autismo, acerca da ideia de inocência. Autistas não são tão inocentes quanto se pensam, e por isso que a síndrome de Asperger não é a síndrome dos anjos azuis. Esse termo é muito utilizado na militância do autismo, principalmente por meio de pais e mães, que definem os seus filhos como anjos azuis, como uma forma também de se retratar de uma forma muito romântica, de uma forma amorosa a eles. Só que essa romantização do autismo pega pesado pro lado dos adultos e pro lado dos idosos autistas, porque são pessoas que cresceram, conviveram socialmente, tiveram diagnósticos tardios e nem sempre viveram nesse mundo de inocência de fato. Além de que Asperger, considerando algumas de suas características, muitas vezes podem ter comportamentos violentos e podem ter também comportamentos sociais de ações com relação aos outros violentos. Ou seja, ao chamar um grupo de autistas de anjos azuis, você romantiza o autismo como se fosse algo infantil, como se fosse algo de crianças puras e sem maldade. E isso leva a um outro problema. Eu penso que quando a gente fala de infância, quando a gente fala de crianças
e da forma como nós observamos as crianças e nós lidamos com elas e dialogamos com elas também, nós temos que tomar um certo cuidado com os perigos que existem na sociedade. Então, uma das coisas que eu percebo que muitas vezes não são estimuladas pelas famílias com relação às pessoas autistas é com o cuidado que elas têm que ter com os perigos no relacionamento com outras pessoas. Existem pessoas más por aí, existem estupradores, existem aliciadores, existem pessoas que praticam bullying. Então, a partir do momento que você olha o seu filho com essa inocência, muitas vezes você não vai conseguir lidar com muita facilidade nessas situações de perigo. E como é que o autista lida com essas situações de perigo? É claro, isso é um tema muito mais complexo que vai ter num futuro episódio, mas fica aí essa mini reflexão de que esse termo anjos azuis, ou muitas vezes até a própria questão de tudo ser azul, sabe? Eu já vi muitos autistas reclamarem, então é um ponto a começar a se pensar e ter uma mudança de pensamento com relação ao uso desse termo. Além de que muitas pessoas podem ter essa questão da inocência muito trabalhada a ponto de não saber lidar com perigo, nós temos autistas que, como pessoas comuns, eles desenvolvem maldades com relação a certas coisas, então não faz sentido chamá-los de anjos azuis. E aí que vai a segunda coisa que para mim indica o que a síndrome de Asperger não é. Síndrome de Asperger não é justificativa, não é rótulo, não é diagnóstico para justificar que você seja um sujeito imbecil. Por quê? Porque nessa comunidade de autista na internet, tanto pessoalmente quanto pela internet, eu já conheci muitas pessoas dentro do espectro e já vi muitos comportamentos que a mim particularmente me chocaram. Eu já vi autista leve com síndrome de Asperger, né, funcionalmente bem socialmente, agir de forma machista, misógina e preconceituosa com mulheres. E isso talvez não é para se pensar que poderia ser diferente, porque homens estão condicionados a fazer merda independentemente de suas condições, mas eu penso que em um meio de neurodiversos, de pessoas já excluídas socialmente, ver esse tipo de comportamento muito semelhante que acontece entre os neurotípicos, é só mais uma prova de que a síndrome de Asperger, ela não valida o sujeito como inocente e, além de tudo, não pode ser uma justificativa para que ele haja de forma arrogante e imbecil com as outras pessoas. Inclusive, essa questão do preconceito é um tema que eu quero trabalhar futuramente em outros temas, episódios do podcast, mas, por exemplo, eu também já vi muitos aspectos de homofobia quando o assunto é a questão do autismo, porque a leitura que as pessoas fazem externas com relação ao autismo é geralmente assim: autista é assexual, e o autista que não é assexual, ele é heterossexual, mas ele não sabe flertar com uma mulher e ele vai assediá-la não sabendo que é assédio. Tem inclusive, se não me engano, um filme ou outro, eu não lembro agora o nome, que usa um pouco desse discurso para gerar um argumento. E eu acho isso tão problemático. Não, é aquele filme sueco que mostra uma descrição totalmente errada sobre o que é Asperger's, eu esqueci o nome. Bom, enfim, o que ele retrata, na verdade, é um autista altamente não funcional, é totalmente diferente de um Asperger's. Acho que é Simon, é um filme sueco sobre um cara que tem Asperger's, que na verdade é um cara com autismo não funcional, não tem nada a ver com Asperger's de verdade. Mas, enfim, não sei o que isso tem de relevante. Isso influencia leituras erradas sobre o autismo externas. Então, de certa forma, eu acho que a comunidade autista, e isso também é outro tema para outro episódio, é que a comunidade autista ainda tem muita dificuldade de sair desses temas primários, que é diagnóstico, que é neurodiversidade, etc., que já é um passo muito grande, mas também de compreender socialmente o nosso papel no espaço. Porque eu acho que os autistas, eles não são diferentes de outras pessoas, de outras minorias, que são muito mais bem organizadas nesse sentido de compreensão de consciência do que eles são em sociedade. Então, a partir do momento que a gente começar a pensar sobre essas questões de não tratar autistas como inocentes e nem validar os seus comportamentos com base no diagnóstico, tipo, ele agiu dessa forma porque ele é autista, sabe?
vai começar a, pelo menos, a gente entender um pouco de um sentido autocrítico do que nós somos nisso. E eu acho que a comunidade autista, como geral, os autistas, eles têm que começarem a não se ver simplesmente como vítimas de uma sociedade complicada, mas também se verem como culpados nessa relação entre eles mesmos, entre os próprios autistas. Nesses últimos 4 anos, mais ou menos, que eu frequentei grupos de Facebook, WhatsApp, na área de autismos, eu vi autistas praticamente trocarem socos entre si, socos virtuais. Eu vi muita agressão verbal, vi muita coisa que não diferencia nem um pouco do comportamento entre neurotípicos. Eu acho que nós, pessoas dentro do espectro, nós temos que começar a reprovar esse tipo de atitude. Bom, isso é uma questão complicada, porque nós, autismo, por natureza, a gente já não é muito sociável. Então, você exigir que a gente se una e criar grupos significa que a gente precisa... Foi isso que deu de entender. Não. O que eu estou falando é o seguinte. Estou falando que nós, de forma individual mesmo, nós que temos essa consciência, que muitas vezes nem todos têm, desses tipos de atitudes socialmente entre grupos de autistas que já existem, serem totalmente reprováveis, a gente começar a manifestar isso e combater. Entendeu? E aí eu acho que a partir dessa consciência que vai ter entre algumas pessoas que a gente começa a se formar semelhantemente a outros grupos mais bem estruturados, que já tem muitas décadas de união, que também tem os seus próprios problemas particulares, como os LGBTs. E lembrando que tem LGBTs entre autistas, que vivem um desafio, que é a minoria da minoria. E, assim, aspis e autistas no geral são humanos normais, só manifestam um comportamento de uma forma diferente. Então, realmente, de um ponto de vista ético, a gente não tem que necessariamente levar passe livre para muitas coisas que o pessoal pode usar como o autismo como justificativo para agir de uma certa forma. Um ponto importante que a gente tem que discutir é sobre a empatia. Que não tem como falar de Asperger's e não trazer o tema de empatia no meio, porque é uma das características principais, que é a manifestação diferente de empatia no autista, principalmente nos Aspis. Acho que a gente está meio que num limbo, que a gente não chega necessariamente a ter 0 de empatia, mas ao mesmo tempo a gente não tem realmente a quantidade de empatia de um neurotípico. Difícil dizer, porque às vezes realmente algumas coisas que geram uma reação no neurotípico não geram uma reação na gente. Então a gente tem um nível menor de empatia, mas não a ponto suficiente de ser tão diferente da população neurotípica. Embora sim tenha assim uma quantidade menor de empatia, já que a gente não sente da mesma forma que os neurotípicos, geralmente não na mesma intensidade e de forma automática. Ao mesmo tempo, a gente tem empatia sim, mas a gente tem dificuldade de expressar, né? Um problema de ASP é que às vezes a gente sente empatia, mas a nossa inabilidade social acaba não deixando que a gente expresse a simpatia de forma da mesma forma que os outros neurotípicos. E eu acho que o ponto de queixa de muitas pessoas dentro do espectro é uma crítica à visão estereotipada que algumas pessoas têm de que a síndrome de Asperger é falta total de empatia, que aí já vai parte para um extremo diferente. Inclusive o episódio de número 10 do podcast, que é o episódio de empatia, que teve inclusive a participação do Michael, da Letícia e do Guilherme, até onde eu me lembro, vinha muito disso, de você ter certas atitudes sociais seletivas, né, que não correspondem, por exemplo, a atitudes gerais que os neurotípicos consideram, mas que são atitudes de empatia. Então, eu acho que a própria temática da empatia com relação ao autismo é um tema ainda muito incipiente, muito a ser trabalhado, porque
eu tenho a leve impressão de que a própria ideia de empatia, ela varia muito entre certos grupos sociais. Então, por exemplo, algumas pesquisas que eu já vi em palestras, de que a característica de empatia é uma característica geralmente associada ao feminino. Então, por exemplo, que é um tema muito mais trabalhado por autoras feministas do que necessariamente algo do campo masculino. E a síndrome de Asperger, em sua grande maioria, tem diagnósticos entre homens. Bom, é difícil dizer porque, assim, olhando pro típico Asp no nosso grupo, a gente vê que tem um nível menor de empatia da nossa parte em certos aspectos, principalmente nos sociais, em situações que geram uma reação mais forte no neurotípico, às vezes não gera uma reação tão forte na gente. Por exemplo, o Alexander falando hoje sobre ele não sentir da mesma forma que as outras pessoas e achar elas exageradas. A gente tem essa tendência de ter uma dificuldade em se colocar no lugar das outras pessoas mesmo. A gente tem um jeito mais autocentrado de ser. A gente tem a tendência de ser mais introspectivo e por causa disso a gente acaba se perdendo no nosso próprio mundo, que às vezes geralmente é bem complexo, e acaba tendo dificuldade de se colocar no lugar da outra pessoa. Acho que isso é sim uma dificuldade, mas ao mesmo tempo a gente possui outros tipos de reações que não são encontradas nas outras pessoas. Às vezes a gente é mais sensível a outros tipos de estímulo sociais entre as pessoas. O quarto tema é: a síndrome de Asperger não é genialidade. Essa questão da correlação do autista com a genialidade realmente é um problema. Eu acho que até na nossa própria comunidade a gente mesmo se cobra disso, não só as outras pessoas cobrando da gente, porque muitas vezes a gente acaba tendo um hiperfoco em alguns tópicos que são bastante estudados, e a gente acaba criando ídolos que são considerados como gênios pela sociedade. Às vezes eu, por exemplo, gostava de ciência, a gente acaba admirando cientistas como Newton e Einstein e Alan Turing, por exemplo, que a gente tem suspeito dos três estarem de alguma forma Não se esqueçam de agradecer a Alan Turing, ateu e homossexual, pai da ciência da computação. Continue. Então, a gente tem a tendência de às vezes criar realmente de criar um ícone que realmente era um gênio, provavelmente estava no espectro autista, que às vezes a gente até se sente representado por eles, às vezes. Mas isso gera um problema porque hoje em dia, numa sociedade competitiva, a chance de fracasso não é pequena para todo mundo. Neurotípicos e neurodiversos, a chance de fracasso, do que é considerado fracasso na sociedade, é muito alta para todo mundo. Então, assim, nem todo mundo vai ter sucesso na área acadêmica, na área criativa. E geralmente tem essa correlação de que o autista é um super gênio, porque a gente geralmente tem esse hiperfoco em temas mais racionais, que as outras pessoas geralmente não gostam muito e relacionam com pessoas que têm inteligência acima da média, e acaba que nem sempre, por causa das nossas dificuldades sociais, a gente acaba sendo bem sucedido na sociedade, do que a sociedade considera como bem sucedido. Inclusive é um dos maiores causadores dos nossos transtornos mentais, né? Que é o fato da gente não se sentir bem sucedido na sociedade e muitas vezes a gente Muitas das pessoas do nosso grupo cresceu também ouvindo que a gente era um próprio super gênio por ser diferente e por ter o hiperfoco. As pessoas achavam que a gente era um mini gênio também. A gente cresceu nessa expectativa de ser extremamente bem sucedido, e muitas vezes quando a gente cresce, a gente tem dificuldade em alcançar esse sucesso que a sociedade
essa noção de sucesso que a sociedade tem. E isso acaba frustrando a gente, sendo uma das maiores causadoras de transtornos mentais, depressão e ansiedade, principalmente nessa nossa idade de universitária, entre os 18, 20 até os 30 anos, no nosso caso, que a gente tem mais dificuldade de se desenvolver. E acaba que isso é um problema, porque essa associação do autismo com ser o minigênio acaba gerando muita pressão sobre a gente. Às vezes da gente próprio sobre a gente mesmo. E acaba que numa sociedade competitiva igual a gente vive hoje, esse sucesso do minigênio é raro e é muito difícil de ser alcançado. E isso é um problema, porque a gente tem que levar isso em consideração, pra gente parar de se cobrar tanto e das outras pessoas também criarem expectativas demais em cima da gente, baseado em estereótipos. Além de que essa ideia de genialidade, ela é questionada teoricamente até pela ideia de altas habilidades. Altas habilidades não é genialidade. Aliás, nem o termo superdotação ele é muito utilizado, porque a alta habilidade é um potencial que você tem em uma ou algumas áreas que você desenvolve acima da média. E isso não é genialidade. Então tem muita gente que faz a correlação entre altas habilidades e síndrome de Asperger, mas vale acrescentar que genialidade é um ponto totalmente longe. Quando as pessoas falam genialidade, sabe o que eu penso? Eu penso naqueles casos de savantismo ou aquelas síndromes muito raras em que a pessoa desenvolve extrema habilidade em fazer alguma coisa, como, sei lá, tocar piano lindamente aos 2 anos de idade e não ter habilidade nenhuma em mais nada. Então isso que está mais perto do que, pelo menos eu penso, de genialidade. Não, é verdade. A maioria dos que são considerados gênios, na verdade, são os pouquíssimos casos de pessoas que desenvolvem o savantismo, que é bem raro na sociedade, e pessoas savants têm uma facilidade extrema, elas realmente são geniais no que elas fazem, e realmente o savantismo está associado com o autismo. Nem todo savant é autista, mas muitos são, a maioria deles são, então realmente tem essa correlação de todo autista ser savant. O que não é verdade, porque o savantismo é uma coisa presente numa minoria, de uma minoria, e o savantismo é muito raro na sociedade, é coisa de 1 em 10 milhões de pessoas, algo nesse nível de raridade. E essa questão de genialidade também meio que é um mito na sociedade, porque as pessoas têm uma ideia muito errada do que é um gênio de verdade, como a pessoa se torna um gênio. Porque muitas vezes existem os savants, que são realmente pessoas extraordinárias, mas elas são minorias da minoria. Muitas vezes as pessoas são consideradas gênios, na verdade são pessoas que realmente possuem um pouco de talento na área, mas que ninguém considera o fato de que elas tiveram que trabalhar muito para chegar onde elas tiveram chegar. E a gente tem esse problema que os ASPs geralmente são muito perfeccionistas e tem uma autocobrança muito exagerada. E muitas vezes a gente tem sim uma alta habilidade em algum aspecto, principalmente nas áreas que a gente acaba desenvolvendo hiperfoco, mas a gente não é guiado a desenvolver esse talento de verdade para chegar num ponto que a gente seja bem sucedido, exatamente devido aos nossos problemas emocionais e da gente não ser guiado de uma forma mais saudável, uma forma mais correta para se chegar num sucesso acadêmico, por exemplo. A gente luta bastante com os nossos problemas emocionais. A Aspes tem um problema sério com ansiedade, com depressão e vários outros transtornos. Então, também é importante notar que, mesmo com altas habilidades, a gente precisa de um acompanhamento para atingir um sucesso, para talvez alcançar o potencial que as outras pessoas associam com a gente. É uma questão interessante que a gente podia discutir depois, mas é um tema para outro assunto. Eu acho que eu já discuti um pouco disso no episódio 27. Talvez ainda é uma área que ainda dá para discutir bastante, fazer ainda vários episódios sobre isso.
E para fechar, nosso quinto e último ponto, síndrome de Asperger não é doença. Tem muitos artigos, tem muitas falas, tem de tudo na internet, principalmente conteúdo jornalístico. Alô, alô, jornalistas que compartilham da mesma profissão que eu. Síndrome de Asperger não é doença, não é uma patologia, não é algo a ser curado. Por quê? Porque, primeiro, é um ponto genético que tem, sim, alguns fatores ambientais, mas nos acompanha desde que nascemos até a morte. E outra coisa muito importante, que difere de muitas das condições que as pessoas adquirem, fazem parte da nossa identidade. Se nós não fôssemos pessoas com síndrome de Asperger, nós seríamos pessoas com visões de mundo diferentes, com formas de agir diferentes, com trajetórias de vidas distintas. Então não dá para considerar uma condição psicológica, que é o que a síndrome de Asperger é, como uma doença. Mas também, por esse lado, a gente também não pode falar que síndrome de Asperger é mil maravilhas, que não tem seus dissabores, que não tem seus problemas. E sim, tem as nossas complexidades, mas o termo doença deve ser evitado. Sim, a síndrome de Asperger, no geral, ela é bastante debilitante pra gente. Para a maioria da gente, ela gera dificuldades. É importante também notar que a gente realmente tem dificuldades que pessoas neurotípicas não têm, o que realmente dificulta bastante a nossa vida. Então, assim, é bom você não considerar ela como sendo uma doença, algo que vai te paralisar, mas também é importante notar que a síndrome de Asperger, ela sim te deixa diferente, torna a pessoa diferente do resto da população neurotípica, porque a gente tem sim certas desvantagens. A gente tem dificuldades que afetam a nossa vida no geral, vida profissional, acadêmica. A nossa vida no geral, ela é bastante afetada pelas nossas debilidades que são associadas com a síndrome. Então, é importante notar que mesmo não sendo doença, a pessoa com Asperger, ela é sim diferente e que assim, é necessário notar que ela não é exatamente uma pessoa com as mesmas vantagens de uma pessoa neurotípica e que mesmo ela possuindo talentos em algumas áreas específicas, geralmente nas áreas de hiperfoco, ela não tem necessariamente vantagem sobre neurodiversos ou neurotípicos, porque a gente tem outras dificuldades que tornam a nossa trajetória mais difícil, mais complicada. Eu acho que a gente tem sim que reconhecer isso, apesar de que também é importante analisar cada indivíduo como sendo um só e não generalizar a síndrome de Asperger como sendo algo totalmente paralisante na vida. Cada indivíduo tem uma trajetória diferente e cada trajetória vai depender do apoio das pessoas ao redor, de como ele se vê, como se ele enxerga e como ele lida com os problemas que vêm associados com a síndrome também. Eu só estou dizendo que é importante você também notar os pontos fracos da síndrome. Muita gente tenta romantizar também a síndrome de Asperger porque a gente é uma forma mais funcional, então superficialmente a gente é mais normal do que os outros autistas e isso acaba gerando expectativas demais na gente que às vezes a gente não consegue cumprir exatamente por causa das nossas debilidades sociais, que muitas vezes elas acabam impedindo a gente de completar nossa trajetória como a gente queria, como as pessoas imaginam. Então é sim necessário, é importante você perceber os pontos fracos da síndrome e também é importante você não generalizar de uma forma geral, porque cada indivíduo Asperger é um indivíduo mesmo, é uma pessoa diferente e tem uma trajetória diferente. E não generalizar a síndrome como sendo totalmente paralisante. Então é bom encontrar um meio termo do pessoal e também é importante desconstruir preconceitos sobre o que é a síndrome para a gente poder entender melhor e poder representar a gente melhor na mídia, no mainstream, porque
Hoje em dia, autismo é uma coisa que vem crescendo bastante. Os diagnósticos vêm nos últimos tempos, porque as pessoas estão passando a perceber mais os sintomas. Elas estão ficando mais alertas sobre o que é o autismo, então é importante você desmistificar muita coisa. Ao mesmo tempo também, esses pontos de desvantagem da relação Asperger socialmente, elas partem da ideia de que o neurotípico é a norma padrão. Que também tem uma questão aí também social, que vai uma discussão muito mais complexa, e é por isso que seja importante pensar a síndrome de Asperger não como algo simplesmente incapacitante ou como algo que produz superpoderes. É um indivíduo. Todo indivíduo tem as suas potencialidades e tem as suas dificuldades, e todo diagnóstico envolve também esses pontos. Eu disse uma vez no TEDx Goiânia, que teve em dezembro de 2018, no final, de que o autismo é uma forma de perceber o mundo. E eu pelo menos gosto dessa linha de raciocínio minha, porque quando você tem uma visão de mundo, você pode estar certo, você pode estar errado, mas mesmo estando correto ou equivocado, você tem uma trajetória a seguir. E eu acho que essa condição, por mais que ela tenha efeitos negativos e também efeitos positivos, produz esse norte pelo qual nós caminhamos. Entendi. É verdade, é importante você notar que a síndrome de Asperger, o autismo não é necessariamente uma debilitação completa, não é um transtorno, não é algo que deve ser curado. É simplesmente um modo diferente de ser. É um modo diferente da pessoa agir que desvia do que é típico na sociedade comum. Mas a gente é simplesmente um tipo de pessoa com uma neurobiologia ligeiramente diferente do que é comum na sociedade. Então o problema, é isso que acaba gerando nossas debilidades, é o fato da gente não conseguir se encaixar numa sociedade que a maioria das pessoas são parecidas umas com as outras, e tem a gente que é bastante diferente da norma. Então eu acho que é importante a gente chegar num ponto em que a gente aceite as diferenças e veja a gente como sendo diferente, mas que não haja uma exclusão, que se crie uma aceitação na sociedade de que o autismo é uma forma diferente de ser e que a gente não precisa ser curado dessa forma. A gente não precisa mudar o nosso jeito de ser simplesmente para ser parecido com o resto da população, do que é considerado normal. Porque a evolução, na verdade, é exatamente isso, é criar diversidade entre populações e a reprodução sexual leva a isso, né? Essa diversificação entre indivíduos. Isso é normal. E então é importante a gente começar a ver o autismo como sendo simplesmente uma forma diferente de ser. E que merece tanto respeito quanto uma pessoa considerada normal. Ou seja, uma pessoa que simplesmente é mais próxima da norma, mais típica, na verdade. E o autismo não torna a gente necessariamente anormal. É simplesmente uma forma diferente de você pensar, uma forma diferente do cérebro humano funcionar. Mas no final das contas a gente ainda é da mesma espécie, só com uma diferente variação. E a gente é capaz de bastante coisas que outras pessoas não são também. Então a gente tem que analisar cada indivíduo especificamente e trabalhar para que cada indivíduo se aceite como sendo ligeiramente diferente da norma, mas não sendo uma pessoa anormal, bizarra, simplesmente uma pessoa diferente, e que ela vai possuir
tanto vantagens quanto desvantagens. Ela simplesmente vai preencher um nicho diferente na sociedade, porque a gente tem um jeito diferente de ver o mundo, então seria bom a gente encontrar um nicho que a gente pudesse preencher da nossa própria forma, diferente de ser, e buscar a aceitação das outras pessoas, de que o mundo não é feito por pessoas homogêneas, que existem diferenças, existem minorias, e é importante criar aceitações da minoria, e autismo sendo mais uma delas. Olá pessoal, estamos agora no nosso momento de recados, e-mails e tudo mais, e hoje é uma coisa bastante rápida, tá? Quero lembrar que se você quiser apoiar o nosso podcast financeiramente, nós estamos agora no PicPay. É só procurar lá pro Introvertendo, faça sua doação. Vou agradecer bastante. Daqui a uns 2, 3 episódios eu vou falar o nome das pessoas também que colaboraram, vai aparecer inclusive no post, como forma de agradecimento por essa colaboração, porque obviamente nós temos gastos com servidor, com equipamento, e nós estamos aí tentando equilibrar as coisas para poder expandir esse podcast durante o ano de 2019 com o melhor conteúdo para vocês. Nós queremos continuar a nossa série sobre sexualidade, e nós temos 2 temas muito importantes a serem gravados. Um deles é sobre assexualidade, outro sobre transexualidade. Se você é uma pessoa diagnosticada com síndrome de Asperger, é importante que você tenha o diagnóstico e você se enquadra nesses 2 temas. Entre em contato com a gente se você quiser participar, porque nós queremos pessoas que estejam dentro desses critérios para participarem do episódio e falarem por si mesmas, porque dentro da nossa equipe não existem pessoas que se enquadram nessas categorias. E por fim, eu queria agradecer bastante o feedback que a gente recebeu no retorno do Introvertendo. O episódio sobre a Liga foi um sucesso, inclusive muito obrigado à Liga pela participação. Eles voltarão em episódios futuros e tem muita coisa legal vindo por aí. Nós estamos separando várias novidades com relação ao Introvertendo este ano. Nós vamos divulgar cada um aos poucos, mas enquanto isso você pode nos acompanhar nas redes sociais, no nosso site introvertendo.com.br. Eu tô com uma seguinte ideia, isso aí tudo depende do apoio, do feedback de vocês, que é de fazer vídeos mensais, uma vez por mês, respondendo perguntas, tá? Pelo nosso canal no YouTube, que é Introvertendo também. Se vocês apoiarem a ideia, a partir da semana que vem eu vou mandar o prazo. E aí vocês enviam as perguntas que cada mês eu ou outra pessoa, né, que faça parte da equipe, grava um vídeo respondendo perguntas e que estará no nosso canal. Isso é para atender os pedidos do pessoal que fala pra gente estar presente também no YouTube. Então a gente vai fazer um negócio de vez em quando, porque a nossa prioridade mesmo são os podcasts. Então nós voltamos semana que vem. Nós temos mais um episódio que faz parte da série sobre sexualidade. E aí vocês mandem comentários, o feedback de vocês, que vai ser muito legal ler isso a partir da semana que vem. Um abraço.